Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química pelo cursinho da UEL com o professor Diego Araújo. E o nosso assunto de hoje será forças intermoleculares. E a gente vai finalizar esse conteúdo também relacionando algumas das propriedades mais importantes dos compostos covalentes. Então vamos lá? Para a gente entender o conteúdo de hoje, vale a pena resgatar um conhecimento aprendido na semana passada, que é polaridade. A gente consegue determinar a polaridade a partir do momento dipolar resultante, que seria a somatória dos vetores de cada ligação entre os átomos que compõem aquela molécula, e assim a gente conseguiria determinar se a molécula fosse polar ou apolar. Lembrando que momento dipolar resultante igual a zero, a molécula é apolar, e momento dipolar resultante diferente de zero, a molécula é polar. Também vimos sobre uma característica lá da tabela periódica chamada eletronegatividade, que mede a tendência que o átomo tem de atrair o par eletrônico em uma ligação química. A partir das diferenças de eletronegatividades, a gente consegue determinar se aquela ligação é polar ou apolar e, consequentemente, conseguiremos desenhar os vetores das ligações e assim chegar no momento dipolar resultante. Agora a gente vai conhecer as forças intermoleculares, que são forças de atração que ocorrem entre as moléculas no estado sólido e no estado líquido. No estado gasoso, a gente pode dizer que não há esse tipo de força, devido ao grande distanciamento entre as moléculas. E essas forças de atração, elas dependem basicamente da natureza da molécula, se a molécula é polar ou apolar. E assim a gente classifica essas forças intermoleculares em três tipos. Os dois primeiros tipos a gente coloca nas forças de Van der Waals, que são dipolo-dipolo permanente e dipolo-dipolo induzido. E o terceiro tipo a gente vai colocar separadinho, que são as pontes ou ligações de hidrogênio. Vamos ver cada um deles? O primeiro tipo de força intermolecular, então, é a força dipolo permanente ou dipolo-dipolo permanente, DDP. Como o nome já diz, força dipolo permanente ocorre entre moléculas polares, moléculas que têm um polo permanente. Se ocorre entre moléculas polares, como que vai acontecer isso? Vamos acompanhar o nosso esquema aqui. Temos uma molécula de HCl. Essa molécula de HCl, como a gente já pode ver, é uma molécula polar. A gente tem nessa molécula o polo positivo, representado pela polaridade do hidrogênio, e o polo negativo, representado pela polaridade do cloro. Quando temos duas moléculas próximas no estado líquido ou no estado sólido, vai haver uma interação entre essas moléculas. Essa interação é de atração. Ocorre a atração de um polo negativo de uma molécula pelo polo positivo da outra molécula, e assim vice-versa. Então, aparecendo mais uma molécula, a gente tem o mesmo esquema. O polo positivo de uma molécula é atraído pelo polo negativo de outra. Então, essas pequenas interações que a gente vê são interações do tipo dipolo-dipolo permanente. Agora, o segundo tipo de interação intermolecular é a força dipolo induzido, também conhecida como forças de London. Como o nome diz, força dipolo induzido. Vai ocorrer entre moléculas que não tinham um polo e de repente foram induzidas a ter um polo. Ocorre entre moléculas apolares, moléculas que não têm um polo. Então vou pegar como exemplo duas moléculas de gás cloro, no estado líquido ou no estado sólido, a gente tem a seguinte situação. Devido a uma agitação ou uma colisão entre as moléculas, teremos uma deformação nessas moléculas, com um certo deslocamento de pares eletrônicos, fazendo com que haja uma formação de um polo induzido, ou um polo temporário. A formação desses polos temporários possibilitam a atração entre um polo negativo de uma molécula e o polo positivo de outra. O mesmo raciocínio do exemplo anterior. Então, a partir desse polo induzido, teremos a formação de uma interação intermolecular. Se a gente comparar a dipolo-dipolo permanente com a dipolo-dipolo induzido, na anterior a gente tinha atrações mais intensas, porque tinha um polo verdadeiro negativo de uma molécula e o polo verdadeiro positivo de outra molécula, e assim teríamos a atração intermolecular. Nesse caso aqui, a formação desses polos é temporária, então a interação entre esses polos que são fracos
ela é uma interação mais fraca também. Então, as forças intermoleculares do tipo de polo permanente são mais intensas que as forças de polo induzido, certo? E por último a gente vai falar das pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, elas são forças de polo permanente de extremamente elevadas, e elas vão aparecer na seguinte situação: quando temos uma extremidade daquela molécula extremamente polarizada. Em qual situação que vai ocorrer isso daqui? Vai ocorrer quando teremos o átomo de hidrogênio ligado a um elemento extremamente eletronegativo. E a gente viu anteriormente que os elementos mais eletronegativos são flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando temos o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, teremos formação de pontes de hidrogênio. Um exemplo aqui seria a molécula de água. Outro exemplo, o ácido fluorídrico, HF. E outros exemplos aqui que a gente pode colocar num grande grupo são elementos em que a gente tem a hidroxila, OH ligado a uma cadeia carbônica. Então, vamos pegar o exemplo da molécula de água. Quando temos duas moléculas de água no estado líquido ou no estado sólido, a gente tem o seguinte: uma interação entre as moléculas, interação intermolecular, do tipo pontes de hidrogênio. Como que isso vai ocorrer? A gente tem o seguinte: o polo negativo da molécula de água, que seria o oxigênio, atrai o polo positivo de outra molécula, polo positivo que vai ser o hidrogênio. Então a gente tem interações do polo negativo de uma molécula com o polo positivo da outra. E assim, essas interações vão criando verdadeiras pontes entre as moléculas. Essas pontes são mais intensas do que até a força de polo permanente. E a gente vai perceber também que as propriedades químicas dos compostos que possuem as pontes de hidrogênio diferencia dos outros tipos de compostos. Com relação à intensidade das forças intermoleculares, a gente viu que as menos intensas são as forças de polo induzido, que ocorrem entre moléculas apolares que criaram um polo temporário e a partir disso houve uma interação intermolecular. Um pouco mais fortes que as de polo induzido, teremos as forças de polo permanente, que aparecem quando temos interação entre moléculas polares. E por último, a mais intensa dessas forças intermoleculares é a ponte de hidrogênio, que ocorre quando o hidrogênio está ligado a um elemento extremamente eletronegativo, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Agora a gente vai estudar as principais características dos compostos covalentes. Iremos começar pelo ponto de fusão e ponto de ebulição. Como que a gente vai entender o ponto de fusão e ponto de ebulição nas moléculas? E como que a gente vai determinar nessas moléculas qual delas terá o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição? A gente vai conhecer a partir das forças intermoleculares. Quanto maior a intensidade da força intermolecular, ou seja, quanto maior a interação entre as moléculas, quanto mais intensa essa interação entre as moléculas, mais difícil será da gente separar essas moléculas. Ou seja, eu terei que dar mais temperatura. Consequentemente, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo? Então, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Lembrando que as forças mais intensas são pontos de hidrogênio, depois de polo permanente e, por último, as menos intensas são de polo induzido. Então, vou pegar 3 exemplos aqui para a gente entender, né, e para a gente fazer esse tipo de comparação entre os tipos de força intermolecular e como eles influenciam no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Temos aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é um hidrocarboneto, somente carbono e hidrogênio na sua composição. O segundo exemplo é um éter, oxigênio entre carbonos. E o terceiro exemplo é um álcool, hidroxila ligado a carbono, que faz apenas simples ligações. O hidrocarboneto possui apenas características apolares, então vai fazer interações do tipo de polo induzido. O éter tem oxigênio entre carbonos, então tem uma polaridade ali, possibilitando a formação de forças de polo permanente. E por último a gente tem o álcool, em que devido à presença da hidroxila, temos o hidrogênio ligado diretamente a um átomo
dos mais eletronegativos. Isso possibilita a formação de pontes de hidrogênio, certo? E qual vai ser o ponto de ebulição desses daí? Então a gente vai colocar aqui os dados, né? O ponto de ebulição do hidrocarboneto, menos 42 graus Celsius. Ponto de ebulição do éter, menos 25 graus Celsius. Ponto de ebulição do álcool, 78 graus Celsius. Esses dados mostram então que quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior será o ponto de ebulição, certo? E agora a gente vai pegar uma situação diferente. No caso de termos moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, qual vai ser o critério que a gente vai utilizar? A gente vai olhar para a massa molecular, em outras palavras, para a cadeia da molécula. Quanto maior a massa molecular, ou seja, quanto maior a cadeia, maior será o ponto de fusão e ponto de ebulição. Vou pegar alguns exemplos: o metano, etano, propano, butano e pentano. São 5 hidrocarbonetos. São hidrocarbonetos, todos têm interação de polo induzido, certo? Todos hidrocarbonetos com moléculas apolares de polo induzido. Se a gente pegar dados de pontos de ebulição dessas moléculas, a gente percebe um aumento gradual dessa temperatura. Isso acontece devido ao aumento da massa molecular, ou seja, ao aumento da cadeia. E por que o aumento da cadeia faz com que aumente o ponto de ebulição? É porque com o aumento da cadeia aumentam as interações intermoleculares, mesmo que sejam do tipo de polo induzido. Vou pegar outra situação aqui, comparar molécula de água com moléculas de álcoois. Todas essas moléculas possuem interações do tipo pontes de hidrogênio. Vou jogar agora as massas moleculares, né? A gente observa que a molécula de água é a que tem menor massa molecular, beleza? Agora vamos colocar dados de pontos de ebulição. O que a gente percebe com esses dados de pontos de ebulição? Quanto maior a cadeia, maior será o ponto de ebulição. Certo ou errado? Tem um detalhe ali, né? O detalhe é a molécula de água. Porque a molécula de água, mesmo sendo extremamente pequena, né, a molécula de menor massa molecular desses grupos aí, possui um maior ponto de ebulição comparado com os 3 primeiros álcoois. Isso ocorre devido ao tipo de interação. No caso dos álcoois, a interação de ponte de hidrogênio ocorre apenas em uma das extremidades, enquanto que na água a gente tem a possibilidade de maior interação intermolecular do tipo ponte de hidrogênio. Isso faz com que a água tenha um maior ponto de ebulição. Mas quando a gente compara apenas esses 4 álcoois, vale a regra: quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, devido às interações intermoleculares conforme a gente aumenta as cadeias carbônicas. Vamos pegar outra situação agora. Comparar uma cadeia normal com uma cadeia ramificada. Temos ali 2 exemplos de hidrocarbonetos. Um hidrocarboneto de 5 carbonos e o outro hidrocarboneto também de 5 carbonos. Mas a diferença deles é que um hidrocarboneto tem a cadeia reta ou normal, enquanto que o outro tem a cadeia ramificada ou arborescente. Colocando aqui os dados de ponto de ebulição, observamos que o composto de cadeia reta tem um ponto de ebulição um pouquinho maior que o composto de cadeia ramificada. Por que isso ocorre? Bom, devido a essa conformação da cadeia reta, teremos uma maior interação intermolecular comparado com a molécula de cadeia ramificada. Então, devido a essa maior possibilidade de interações intermoleculares, a gente vai ter uma maior temperatura de ebulição. Então a gente conclui que quanto maior a extensão da cadeia, maiores as interações intermoleculares e maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Agora a gente vai falar de uma outra propriedade dos compostos covalentes, que é a solubilidade. E aí vem uma máxima: semelhante dissolve semelhante. O que seria isso? Uma molécula polar se dissolve bem em uma molécula polar, enquanto que uma molécula apolar se dissolve bem em uma molécula apolar. Para a gente entender isso, vamos pegar alguns exemplos do nosso cotidiano. A água se mistura com a sacarose, ou seja, a água se mistura com açúcar comum?
Sim ou não? Quando a gente vai fazer um suco, né, um café, o açúcar se dissolve na água, então ela se mistura. Por que que isso acontece? A água a gente já conhece, é uma molécula polar. E a molécula da sacarose? Vou colocar como dado ali, ó. A molécula da sacarose possui várias porções de hidroxila, hidrogênio ligado a oxigênio, e isso possibilita a formação de pontes de hidrogênio com moléculas de água. Então, elas se dissolvem muito bem, molécula de água com molécula de sacarose, certo? Então, elas são miscíveis, se misturam bem. Água e óleo se misturam? A gente sabe que não se misturam. Por que que não se misturam? É porque os óleos e gorduras possuem essa característica, triacilglicerol, ou chamado de triglicerídeos. É uma porção de cadeia carbônica extremamente grande. Isso faz com que os óleos e gorduras se misturem bem em compostos apolares e não se misturem bem em compostos polares como a água. Então, a água e o óleo são imiscíveis. Outro exemplo, água se mistura com gasolina? Não se mistura. Por que que isso não acontece? Devido à conformação básica da gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, compostos apolares, em que temos o exemplo mais importante desses hidrocarbonetos, o isooctano. Como a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, a gente pode dizer que esses compostos se misturam bem em compostos apolares, como outros hidrocarbonetos. Então, a gente conclui que a água e a gasolina são imiscíveis. O etanol e a gasolina se misturam? A gente pode dizer que sim, pois existem os famosos carros flex, em que a gente pode adicionar etanol e depois a gente pode adicionar gasolina sem que haja uma separação dessa mistura de etanol e gasolina. Além disso, a própria gasolina comum tem uma porcentagem que varia entre de 20% a 25% de etanol na sua composição. Então, etanol e gasolina se misturam. E água e etanol? Bom, se a gente entendeu que o etanol se mistura na gasolina e a água não se mistura na gasolina, provavelmente o etanol não se mistura na água. Correto o raciocínio? Na verdade, não. Como exemplos, a gente tem o álcool 70%, que a gente está usando bastante aí nesse período de pandemia. A gente tem também as bebidas alcoólicas, incluindo uísque, aguardente, os destilados em geral, e as bebidas alcoólicas com menor teor alcoólico, né? Vinho e cerveja. Então a gente conclui que o etanol se mistura bem à água. E por que que isso acontece? Acontece devido à característica do etanol. O etanol possui uma porção apolar, que seria a cadeia carbônica, e uma porção polar, que seria a hidroxila. Essa porção da cadeia carbônica do etanol faz com que ele se dissolva relativamente bem na gasolina. Mas devido a essa presença da hidroxila, o álcool consegue se dissolver bem na água. Então ele tem essa característica, pode se dissolver em compostos polares ou apolares. Mas devido à presença dessa hidroxila, ele tem maior tendência a dissolver em compostos polares. E quando a gente mistura água com gasolina comum, vai haver uma migração do etanol para a água. Ele sai da gasolina e vai parar na água, devido à maior tendência em se dissolver em compostos polares. Uma coisa importante sobre a solubilidade é a relação com o tamanho da molécula, né? A cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, maior será a porção apolar. Isso faz com que ele se dissolva bem em compostos apolares. E isso também faz com que haja uma diminuição da solubilidade em compostos polares, como a água. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade na água. Como exemplos aqui, ó, álcoois. A gente tem aqui o primeiro álcool com 1 carbono. A solubilidade na água é infinita. O segundo álcool, 2 carbonos, a solubilidade é infinita. O terceiro álcool tem 3 carbonos ali. Está começando a aumentar a porção apolar. A solubilidade ainda é infinita. Quarto álcool, 4 carbonos. Agora a solubilidade já é limitada. 7,9 gramas por 100 gramas de água. O quinto álcool aqui,
a solubilidade é menor ainda. Aumentou a cadeia carbônica, diminuiu a solubilidade na água, certo? O sexto exemplo, um álcool de 6 carbonos. Aumentou a cadeia carbônica, piorou mais a solubilidade na água, certo? Então, quanto maior o tamanho da cadeia, maior a solubilidade em compostos apolares, consequentemente menor a solubilidade em compostos polares como a água, certo? Agora, uns exemplos importantes do cotidiano. As vitaminas. Existem 2 grupos de vitaminas. As vitaminas lipossolúveis, aquelas que dissolvem melhor em gorduras, e as vitaminas hidrossolúveis, aquelas que se dissolvem na água. Vamos tentar entender, a partir da estrutura dessas vitaminas, se ela é lipo ou hidrossolúvel, certo? Primeiro exemplo aqui, a molécula de vitamina A. A molécula de vitamina A possui uma grande porção apolar, uma grande cadeia carbônica e apenas uma pequena extremidade polar, que é a hidroxila. Nesse caso, a porção apolar ela predomina, então faz com que a vitamina A se dissolva melhor em compostos apolares, como as gorduras. Vitamina A é lipossolúvel. Agora a vitamina B1, também chamada de tiamina. Ela é lipo ou hidrossolúvel? Como a gente pode ver na estrutura da tiamina, há vários grupos importantes aqui que dão polaridade a essa molécula, como o grupamento amino, o grupamento hidroxila e também nitrogênio e enxofre na constituição da cadeia carbônica. Então essas extremidades polares fazem com que a vitamina B1 se dissolva bem em compostos apolares como a água. A vitamina B1 é uma vitamina hidrossolúvel. Vitamina B6, também chamada de piridoxina. A gente tem aqui na vitamina B6 extremidades hidroxila e também um átomo de nitrogênio. Isso confere características polares à vitamina B6, fazendo com que ela se dissolva bem na água. É uma vitamina hidrossolúvel. A vitamina B12, um grande aglomerado de átomos aí, e que a gente consegue ver vários grupamentos amino e vários grupamentos hidroxila. Isso faz com que a vitamina B12 tenha características polares, fazendo com que se dissolva bem na água e em outros compostos polares. Mais alguns exemplos aqui, ó. Vitamina C é uma molécula pequena, mas que tem várias hidroxilas, possibilitando a formação de pontes de hidrogênio com a água, se dissolvendo bem na água e em outros compostos polares. Vitamina D de dado tem uma grande cadeia carbônica e apenas 2 hidroxilas ali na extremidade. Essa cadeia carbônica maior confere características lipossolúveis para a vitamina D. Vitamina E, uma grande cadeia carbônica em que a gente tem apenas uma hidroxila e um oxigênio entre carbonos ali. Isso faz com que a grande predominância é de cadeia carbônica, é de porção apolar. A vitamina E vai se dissolver melhor em compostos apolares, como os lipídios. Por último, a gente tem a vitamina K. A vitamina K, que está representada ali, possui características apolares. Como a gente pode ver, apenas 2 oxigênios na constituição e uma grande cadeia carbônica. Isso faz com que a vitamina K se dissolva bem em lipídios. Vitamina K é lipossolúvel. Mais um ponto importante sobre solubilidade. Vamos diferenciar o sabão do detergente. O sabão é um sal de ácido graxo. O que seria um ácido graxo? Seria uma grande cadeia carbônica em que temos no final uma extremidade carboxila. Então seria um ácido carboxílico de grande cadeia carbônica. Esse ácido graxo vai reagir com a soda cáustica, hidróxido de sódio, por exemplo, e aí teremos a formação do sal de ácido graxo, que possui uma grande porção apolar, resultante do ácido graxo, e uma porção polarizada, resultante da ligação iônica entre o ânion e o cátion sódio. E ao final, formação da molécula de água. E o detergente? O detergente não é um sal de ácido graxo, é um sal de ácido sulfônico. O que seria um ácido sulfônico? É um composto de cadeia carbônica em que temos ali na frente um SO3H.
esse seria o ácido sulfônico. O ácido sulfônico, ao reagir com a salda cáustica, vai formar o sal de ácido sulfônico. E embaixo a gente tem uma representação mais resumida do sal de ácido sulfônico, certo? Outro aspecto importante da solubilidade é o famoso efeito detergente, que seria a capacidade de interagir tanto com moléculas apolares quanto com moléculas polares. O que vai acontecer nesse efeito? A gente tem ali, por exemplo, um detergente. A gente consegue determinar duas regiões. A grande região de cadeia carbônica, que é a porção apolar da molécula, isso possibilita a interação com gorduras, e outra região que é a extremidade do sal, a extremidade extremamente polarizada, possibilitando a interação com moléculas de água. A partir dessas interações, então, uma parte interagindo com gordura e uma parte interagindo com água, a gente consegue quebrar grandes aglomerados de gordura, fazendo com que haja uma facilidade de remover a gordura dos recipientes de plástico, por exemplo. A situação semelhante vai ocorrer com sabão, em que temos também a grande cadeia polar e uma porção polarizada que vai interagir com a água. Outra característica importante é a tensão superficial, que seria uma força que mantém as moléculas na superfície de determinado líquido unidas entre si. Isso ocorre na seguinte situação: um inseto pousando na água sem afundar. Devido à grande tensão superficial da água, as moléculas se interagem de tal modo que impedem com que o mosquito acabe se afundando. E quanto maior a força intermolecular, maior será essa tensão superficial, certo? Agora a gente vai fazer um exercício da apostila, que é um exercício extraído da UEL, exercício número 6. A GFP desnaturada não é fluorescente. Isso sugere que a estrutura terciária da GFP é importante e que a fluorescência é ativada por interações não covalentes, ou forças de Van der Waals do cromóforo com resíduos de aminoácidos da proteína espacialmente próximos. E aí temos a estrutura da GFP. Ele pergunta o seguinte: com relação à estrutura do cromóforo da GFP, que seria essa estrutura molecular, é correto afirmar: letra A. Interações dipolo-dipolo induzidos são as interações não covalentes mais intensas, mais fortes, que o cromóforo realiza. A gente pode observar nessa estrutura que temos hidroxilas e ligação amina, hidrogênio ligado ao nitrogênio. Isso possibilita interações do tipo pontes de hidrogênio. Então, dipolo-dipolo induzido são interações mais fracas. Então, as interações mais fortes, não covalentes, são as pontes de hidrogênio. E a letra A está errada. Letra B. Realiza várias interações não covalentes, do tipo ligação de hidrogênio. Está correto. Então, a gente já tem a resposta, letra B de Boschi. Vamos ver as outras. Na ligação química entre os átomos de carbono 1 e carbono 2, existem 4 elétrons envolvidos em ligação π. E por onde a gente vai começar contando os carbonos dessa molécula? A gente vai começar pela cadeia fechada, mais precisamente pela cadeia fechada do anel aromático. Nesse caso, então, a gente tem uma ligação dupla. E na ligação dupla a gente já sabe que a primeira ligação é a ligação sigma, a segunda é a ligação π. Então apenas 2 elétrons participam da ligação π. Está errado então a letra C. Letra D de dado. O hidrogênio 4 e o nitrogênio 3 estão unidos por interação do tipo pontes de hidrogênio. Então está marcado ali o nitrogênio 4 e o hidrogênio 3, ele está ligado por ligação covalente, certo? Eles não são ligados por ligação de hidrogênio, está ligado por ligação covalente. Hidrogênio ligado ao nitrogênio. A letra D está errada. O hidrogênio 4 e o nitrogênio 3 estão unidos por uma ligação covalente apolar. Está correto quase tudo, O hidrogênio 4 e o nitrogênio 3 estão unidos por uma ligação covalente, mas estão unidos por uma ligação covalente polar. A letra I está errada, nossa resposta então, letra B de Boschi. E assim a gente termina mais um conteúdo de hoje. Para a próxima aula a gente vai mudar o foco, a gente vai começar o conteúdo de Físico-Química. Espero que tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida pode procurar pelos endereços abaixo.
Obrigado, até semana que vem.